Mas antes das situações, vou colocar aqui duas maneiras da gente se manifestar. Nesse falar demais, a gente pode simplesmente falar e falar. Falar. Aquela pessoa que fala, respira. Às vezes ela dá até umas pausas, mas a gente acha que ela terminou, mas ela continua. A gente fica até confuso, né? Ou eu tô falando da pessoa para ficar mais fácil a gente perceber, porque quando é com a gente é mais difícil perceber, é mais fácil olhar no outro. Então eu vou usar sempre o outro, tá? Então aquela pessoa que fala e dá uma pausa, você acha que ela deu uma pausa, ela não deu, ela continua. Ou então você começa a falar, ela volta no assunto e fala mais alto ainda e não para de falar. Tipo, ela não deixa você falar. Tem esse tipo de manifestação. O que é a manifestação? Como eu faço, né? Como a pessoa faz. Então tem esse tipo de manifestação em comportamento. E um outro tipo, além da pessoa falar, é aquele famoso, ela engata uma quinta e vai, parece que a pessoa nem respira. Então a gente tem dois tipos de manifestação do falar pelos cotovelos, que é falar de maneira pausada, mas sem deixar o outro em nenhum momento entrar na conversa. E a segunda é falar mesmo, falar e rápido. Nas duas situações, principalmente na segunda, que entra o falar acelerado, a gente pode considerar muito as questões, os sentimentos de ansiedade, né? Vamos colocar aqui alguns sentimentos envolvidos, né? Por que essa pessoa precisa falar tão rápido? Ela tá com pressa? Ela quer falar? Será que ela tá com medo que alguém a interrompa? Então ela nem respira para o outro nem ter brecha, né? De falar no meio. Algumas pessoas, aí entra aqui até patologias. Existe uma patologia de fala mesmo, que é a fala acelerada, tá? É uma disfluência, é uma quebra no ritmo. A pessoa fala tão rápido que às vezes ela come sílaba, ela quer omite sílaba, tá? Uma palavra mais técnica. Omite sílaba, omite sons, omite letras e em algum ponto começa talvez até gaguejar, tá? Então assim, só dando um exemplo para vocês que pode se tornar até patológico. E a pessoa que fala tão lentamente que parece que ela está falando só com ela mesma o tempo inteiro. Tão lentamente não, né? Ela está falando bastante, mas de uma maneira mais lenta e pausada, que nem presta atenção a hora que o outro interrompe para dialogar também. Então essa pessoa às vezes parece que está no mundo dela e não consegue perceber que tem uma outra pessoa ali para interagir. Ou talvez não esteja disponível. E eu não estou falando aqui como uma crítica, nem quando a gente faz isso, nem quando o outro faz isso. Mas existe algum motivo daquela pessoa ou da gente não estar disponível por algum motivo. De alguma forma, nessas duas maneiras de manifestar que eu falei, nós não estamos disponíveis, né, se a gente faz isso. Das duas maneiras a gente só quer falar, a gente nem está preocupado muito se o outro está ouvindo, se não está ouvindo, e o que realmente a gente está falando. Será que a gente presta atenção? Às vezes a gente nem lembra o que falou. Gente, quantas vezes, aí eu vou começar a falar bastante de mim aqui, né? Quantas vezes que eu nem lembrava o que eu falei. E eu tenho essa questão do falar rápido. Já fiz como paciente fonoterapia lá na minha adolescência, porque eu falava muito rápido. Então eu sei com propriedade disso, do que é fazer isso. E como é possível, sim, a gente desacelerar. E o sentimento que eu mais trago é a ansiedade mesmo, nesse sentido como exemplo, é uma preocupação, é uma ânsia muito grande por tudo para fora, como se estivesse entalado. E uma indisponibilidade em ouvir o outro também, né? A gente precisa considerar isso. Ai, mas eu sou tão legal, eu escuto as pessoas. Eu não quero dizer que você ou eu não escutamos, né? Se você se identifica com esse falar demais. Mas será que a maioria do tempo, a gente está disponível mais a quê? A só escutar, mais escutar ou mais falar?